Bom, vamos então ao nosso segundo painel desta manhã, que tem como tema Redesenhando a Modernização nos Parlamentos. Vamos convidar como mediadora a jornalista Carmen Sestari. Participando deste painel de forma virtual, nós temos aqui o senhor Luiz Kmaid, internacionalista e cientista político, doutor Foris Fitsilis, chefe do Departamento de Documentação e Supervisão do Serviço Científico do Parlamento Helênico na Grécia, Mark Stoder, presidente do Essential Legislative Technologies dos Estados Unidos, e como debatedor, Leonardo Augusto Barbosa, diretor executivo do ILB, Interleges, Senado Federal. Bom dia a todos, a todas. Uma alegria estar nesse momento aqui, nesse espaço, para um debate rico, necessário, onde a troca de experiências certamente vai fazer com que todos saiamos daqui mais preparados para os desafios que se apresentam para o mundo todo, né? Então, parabéns ao Unali, parabéns a cada participante, a cada debatedor, que neste momento vai compartilhar as muitas experiências do trabalho que tem feito aí mundo afora. E é uma honra para mim poder aprender, participar e mediar esse painel. Eu gostaria de agradecer aqui a presença, né, do Leonardo Augusto Barbosa, diretor executivo do ILB Interleges do Senado Federal, que vai ser o debatedor, fisicamente aqui presente, Luiz Kmaid, Dr. Foris Fitsilis e Mark Stoder, participando remotamente. Sejam muito bem-vindos e obrigada por dedicarem esse tempo a este painel. Vamos começar com a apresentação, né? Luiz Kmaid já se apresentou, já fazendo o teste de áudio. Luiz, eu gostaria que você continuasse a sua abordagem explicando um pouco do seu trabalho e o que você vai trazer para a gente aqui hoje. Perfeito, Carmen. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de discutir hoje com as deputadas e os deputados estaduais do Brasil um pouco sobre a transformação digital, a modernização do poder legislativo, algo que já tinha a sua vital importância antes da pandemia, mas na pandemia nós vimos a necessidade de ter uma estratégia de transformação digital que garanta a segurança da instituição em tempos de crise. Antes de começar, nesses meus 5 minutos, a falar um pouco sobre o tema, eu gostaria de falar um pouco sobre a bússola, explicar para os parlamentares o que é a nossa organização. Nós somos hoje uma organização global que atua na modernização institucional, na transformação digital do poder legislativo. A gente atua como uma plataforma de construção de uma comunidade para os parlamentares, para os servidores, para o staff parlamentar, tanto a nível nacional e subnacional, compartilhando um conhecimento técnico sobre o tema. Nós pensamos, Carmen, que é fundamental as casas legislativas desenvolverem uma relação de amizade institucional e de colaboração quando a gente pensa no processo de modernização institucional. Durante a pandemia, as casas legislativas conseguiram cooperar com seus pares, tomaram a liderança e conseguiram implementar com muito mais efetividade sistemas de deliberação remota, que garantiram a continuidade da atividade parlamentar. Ademais, a gente entende, Carmen, que apesar de estarmos falando de diferentes sistemas, então, por exemplo, quando a gente compara, por exemplo, o Parlamento grego, o Congresso americano, com uma legislatura subnacional do Brasil, o próprio Congresso brasileiro, são casas legislativas diferentes, são instituições que têm processos diferentes, mas apesar dessas diferenças, nós entendemos que existe uma semelhança suficiente para compreender os desafios e as soluções comuns para a transformação digital. A gente entende que a transformação digital, a modernização do legislativo, ela deve estar focada em dois elementos.
a melhoria da eficácia do processo legislativo e a garantia da continuidade legislativa. O que é a continuidade legislativa? Em qualquer caso, como uma pandemia, qualquer situação que impeça o encontro dos parlamentares na sede do Poder Legislativo, seja ele local, estadual, nacional, a atividade legislativa não pode parar. E aqui eu peço licença ao Leonardo de emprestar o mote que o Senado Federal brasileiro usou no ano passado, que é: em tempos de pandemia, o parlamento não pode parar. A gente tem que entender que a atividade parlamentar ela é de fundamental importância, não apenas em tempos de normalidade, mas ainda mais em tempos de crise. E a tecnologia pode ser uma garantidora da continuidade da atividade, olhando o legislativo como algo muito além do que aquele prédio histórico que nós temos uma simbologia tão grande. Mas entendemos que o legislativo é muito além do que aquele prédio, é um valor social. Ademais, a gente precisa pensar nesse processo, Carmen, da transformação digital aplicada à continuidade como um fator fundamental para que a gente achatasse a curva de uma hipertrofia do poder executivo durante a pandemia. Foi fundamental que as casas legislativas continuassem funcionando nesse período. E aqui eu vou compartilhar um pouco do que aconteceu em diferentes legislaturas. É fundamental a gente entender que aqui no Brasil, praticamente todas as assembleias legislativas estaduais deliberaram normalmente de alguma forma. Isso é muito importante, garantindo o poder de fala e o poder de voto dos parlamentares. Contudo, essas soluções variaram, e bastante. Por exemplo, nós tivemos casos de legislaturas que utilizaram um sistema de videoconferência, como esse que a gente utiliza agora, atrelado a uma aplicação de voto digital integrado ao processo legislativo digital. Ou seja, o parlamentar podia utilizar o Zoom, por exemplo, para fazer o uso da palavra, mas usava um aplicativo para votar. Então, segundo caso, onde só havia a utilização da ferramenta de videoconferência, ou seja, o parlamentar utilizava o Zoom para fazer o uso da palavra e para proferir o seu voto, costumeiramente de uma maneira oral. Você tinha também um caso muito comum nos Estados Unidos, no Congresso americano, foi o proxy voting, onde não houve o uso da deliberação remota, e um parlamentar era dado o poder de procuração a um parlamentar. Este parlamentar estaria presente no plenário, e quando um parlamentar que fosse chamado a votar, que não estivesse presente, mas que deu o poder de procuração, aquele primeiro parlamentar levantava a mão, pedia uma questão de ordem, informava que havia um poder de procuração e proferia não apenas o seu voto, mas o voto dos parlamentares ao qual ele detinha um poder de procuração. Outro caso interessante deliberação digital dentro das dependências do parlamento, que aconteceu na Knesset de Israel, parlamento de Israel. Havia uma limitação legal quanto ao parlamento de Israel deliberar fora das suas dependências, então espalhou-se diversos dispositivos pela casa. Então os parlamentares, ao invés de se encontrarem no plenário, então você tinha dispositivos nos gabinetes, nas salas das comissões, diferentes espaços para que não houvesse aglomeração. E depois disso você tinha uma série de ações que não utilizavam tecnologia, mas que basicamente suspendiam ou limitavam de alguma forma o uso as atividades legislativas. Ademais, quando a gente pensa na deliberação remota, a gente está garantindo o poder de fala e de voto do parlamentar. Mas se nós formos analisar o poder de iniciativa do parlamentar, a instrução do processo legislativo, as comissões, não estão contempladas nessa solução. Então, uma vez que, durante 1 ano e meio, muitas casas legislativas utilizaram desse sistema, elas iniciaram um processo que é uma revisão do processo legislativo como um todo. O parlamentar poder submeter a sua proposição digitalmente e remotamente, sem ter a necessidade de estar presente na casa legislativa. O parlamentar ter a capacidade, de uma forma inteligente, uma forma rápida, ágil, conseguir propor emendas a uma proposição legislativa.
O parlamentar ter a capacidade de presidir uma sessão ou de convocar uma audiência pública remotamente, trazendo pessoas não só do Brasil, mas de outros países, como nós vemos agora. Então, a deliberação remota iniciou um processo muito maior de modernização do poder legislativo. E aqui é importante frisar, já caminhando para o final da minha fala e para ouvir os colegas também, que a deliberação remota hoje, ela já é vista por alguns parlamentares não apenas algo específico ou limitado à pandemia de Covid-19. Muitos parlamentares já argumentam que seria interessante alguma forma de deliberação híbrida no futuro para que se garanta a liberdade de escolha do parlamentar. Se o parlamentar entende que essa reunião não é necessário ele estar presente na Casa Legislativa, ele pode permanecer no seu distrito eleitoral. Ele pode economizar recursos, pode economizar tempo, economiza, obviamente, a sua pegada de carbono também, em deslocamento. Então, existe uma discussão sobre qual que é o futuro do Legislativo. Se existe a possibilidade de um futuro híbrido, possibilitando mais liberdade para o parlamentar exercer a sua atividade, o seu mandato, da forma como achar mais conveniente, mais interessante. Eu encerro aqui as minhas considerações iniciais e fico aqui à disposição para nós conversarmos. Obrigado. Obrigada, Luiz Cunaide, falando de São Paulo. E agora nós vamos às considerações iniciais, Dr. Foris Fitsilis, que é um profundo conhecedor de novas tecnologias, ao mesmo tempo que conhece profundamente a instituição legislativa. Dr. Foris, bom dia. Hi everybody. Oi, pessoal. Muitíssimo obrigado, Carmen, Leonardo, e também muitíssimo obrigado a todos que estão participando desse evento. É realmente uma honra para mim poder falar com os senhores nessa 24ª Conferência Nacional da Unali. Para mim, é uma das coisas que podemos nos deixar sentir orgulho. Eu sei que é difícil organizar de forma tão bem no meio de uma pandemia. Então, primeiro eu gostaria de parabenizar a todos os organizadores que fizeram isso acontecer. Eu gostaria de, apenas como fala inicial, falar de 2 pontos. Primeiro ponto tem a ver com a modernização. Vocês sabem que quando se fala de modernização, nós imediatamente associamos a modernização tecnológica ou inovação. Mas o fato é que... Por que isso, de certa forma, é verdade? Porque também existe uma modernização não tecnológica que, às vezes, é necessária para que possamos fazer com que as instituições, sobretudo instituições parlamentares, avancem. Porque o que aconteceria se nós não modernizássemos e avançássemos os nossos procedimentos? Seria apenas uma burocracia digitalizada. Mas não é isso que fazemos. O que nós queremos fazer, aliás, o que nós queremos é ter, de fato, parlamentos modernos, instituições representativas modernas de todos os níveis, que estão ali para servir os cidadãos. E isso só pode ser alcançado se esses 2 requisitos estiverem presentes, a tecnologia, mas também os procedimentos e, obviamente, a vontade política, para que, apenas combinando essas 2 facetas, é que podemos ter o parlamento do futuro que é mais eficiente e mais avançado. A segunda coisa que eu gostaria de apontar, de destacar, é que o nível da legislatura, na verdade, não tem um papel muito importante quando se trata de organização, dos aspectos organizacionais. Não importa se é um parlamento supranacional, se for um parlamento nacional, parlamento federal, regional ou local. Existem certas linhas e funções que se mantêm iguais sempre. Todos os parlamentos, de uma forma ou de outra,
utiliza alguma forma de controle contra o executivo no nível local, no nível regional, no nível federal e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, todos os parlamentos em todos os níveis, de alguma forma, regula com decisões, em todos os níveis, com leis, por exemplo, e assim por diante. Então, existe uma linha base de funções que todos os parlamentos utilizam para poder fazer o seu trabalho. E isso é algo que nós descobrimos muito cedo na minha equipe, no nosso parlamento, quando estávamos discutindo sobre como que nós podemos avançar os nossos próprios procedimentos na instituição. E uma vez que as coisas são complicadas, por favor, não me entendam mal. Não é fácil trabalhar com instituições complexas como legislaturas. São procedimentos complicados e nós convidamos as pessoas da academia, do setor privado, do setor público e construímos uma rede de especialistas e profissionais que chamamos de a rede Arlênica Ostiak, que significa características optimizadas. Então, nós digitalizamos esse material e isso era muito necessário porque a maioria dos materiais que nós precisávamos ter acesso estava em em formato de papel. Então, não podemos fazer muito com isso e tivemos que trabalhar com isso. Então, a partir daí, nós expandimos e nós agora somos 49 membros, das quais algumas são organizações e outras são pessoas, em 13 países. E um dos nossos membros também é o Luiz, da Bússola Tech, e temos muito orgulho de tê-lo conosco, porque é somente assim que nós podemos gerir essa complexidade, que nós podemos sugerir soluções que são viáveis e sustentáveis para que o parlamento digital do futuro possa se tornar uma realidade. Obrigada, Dr. Foris Fitsilis, falando diretamente da Grécia, ele que é chefe do Departamento de Documentação e Supervisão do Serviço Científico do Parlamento Helênico. E agora, da Grécia para os Estados Unidos, nós vamos ouvir as considerações iniciais de Mark Stoddard, presidente da Essential Legislative Technologies nos Estados Unidos, uma pessoa com uma vastíssima experiência em casas legislativas, com cases de sucesso no Congresso americano, trabalha com 20, 30 casas legislativas espalhadas pelo mundo. Mark Stoddard, bom dia. Good morning, and thank you. Bom dia e muitíssimo obrigado e saudações dos Estados Unidos, onde hoje nós estamos celebrando o nosso Dia de Ação de Graças. E então, dos Estados Unidos, eu gostaria de agradecer a todos. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa conferência e poder usar a tecnologia para poder estarmos conectados, como estamos agora no mundo inteiro, da Grécia para os Estados Unidos, para o Brasil e outras partes do mundo. Como foi mencionado na introdução, eu tenho uma empresa de tecnologia legislativa onde focamos basicamente nas coisas mais importantes do processo legislativo, ou seja, como as leis são rascunhadas, e também na modernização do processo digital e fazendo com que os processos se tornem mais digitais. Por exemplo, sobre como as coisas são criadas, como as leis são publicadas. E ao fazer isso, nós podemos ver muitas coisas sobre como os parlamentos e as legislações do mundo inteiro podem ser modernizadas. Eu acredito que o tópico de hoje ele é muito apropriado para se pensar sobre um redesenho da modernização. E nós já vimos como trabalhamos com o Reino Unido, Canadá, Hong Kong e outras partes do mundo. Temos visto claramente a razão principal para a modernização e entendemos por que fazemos isso, que é trabalhamos e esperamos que a maioria desses projetos sirvam para fazer com que os parlamentos se tornem mais modernos, mais eficientes, mais transparentes,
mas o mais importante, para poder trazer mais confiança nas nossas instituições e mais estabilidade em relação ao que eles estão tentando fazer e confiança entre o público. Eu acho que uma das coisas que nós precisamos entender em relação à modernização é que isso é muito difícil, isso é uma coisa difícil de se fazer. Porque quando você está trazendo tecnologias modernas, tecnologias de web, coisas digitais, você está juntando tudo isso e está trazendo para tradições muito antigas e formas antigas de fazer as coisas. E muitas dessas coisas são coisas que não querem ser mudadas ou estabilizadas quando se faz esses esforços de modernização, porque é óbvio que as cidades, estados e países no mundo inteiro contam com esses sistemas. Então, quando os outros países... quando os países trazem tecnologia para poder modernizar as coisas, nós não queremos interromper esse processo. E então, um ponto muito importante de se fazer. Porém, queremos também usar a modernização para poder, talvez, fazer as coisas de forma diferente e fazer com que as coisas funcionem, para que assim tenhamos novos processos que talvez possam mudar essas condições um pouco mais para melhor e um pouco mais para ter um pouco mais de transparência e também para criar um pouco mais de confiança e um sentido de estabilidade no sistema. É claro que nos últimos ano e meio, talvez 2 anos, nós temos visto 2 forças motrizes de mudanças tecnológicas muito fortes no parlamento no mundo inteiro. E é claro que a Covid e a pandemia foram uma das grandes forças motrizes. É claro que tivemos que fazer, os legisladores tiveram que fazer adaptações e criar novos procedimentos que nunca tinham sido feitos antes. E o Fortes falou um pouco sobre isso e o Luiz também. Mas também temos visto, em paralelo a isso, muito mais estresse nas nossas instituições democráticas, como aqui nos Estados Unidos, por exemplo, onde houve coisas acontecendo e pressões sobre o sistema, coisas que nunca tínhamos visto antes, sobretudo aqui nos Estados Unidos. Então, eu acredito que, como nunca antes, é necessário seguir tecnologicamente, mas precisamos fazer de forma diferente. Nós sabemos que a forma antiga de modernização era uma modernização que acontecia a cada 10, 15 anos, os sistemas tinham que ser mudados, os sistemas antigos, os mainframes, o sistema de papel eram substituídos, mas isso era uma coisa que acontecia a cada 10 ou 15 anos, e era um processo que tomava muito tempo, geralmente tomavam 5, 6, 7 anos de processo, custando milhões e milhões e milhões de dólares, e geralmente, quando eles finalmente eram concluídos, a tecnologia que estava sendo alocada já estava obsoleta, mas hoje em dia existe muito mais estresse, muito mais pressão para ser ágil e também fazer as pequenas mudanças. Não estamos mudando o sistema total, mas apenas fazendo pequenas mudanças aos poucos. E Forte está fazendo um esforço arlênico para poder atender esses desafios da modernização e começar a espalhar a partir daí. Mas a razão pela qual fazemos isso e tomando esses pequenos passos é porque cada passo, se for feito corretamente, ele pode trazer mais estabilidade para as instituições, trazer mais confiança para que as instituições estão funcionando bem, funcionando com clareza e funcionando com abertura. Então é isso que nós estamos tentando fazer. Eu vou parar por aqui, porque nós ainda temos muitas coisas para discutir. Eu sei que teremos muitas perguntas. Muito obrigado pela oportunidade. E é um grande prazer fazer parte dessa discussão hoje. Prazer é nosso, é uma alegria poder estar conectado aí à Grécia, aos Estados Unidos, São Paulo, tendo a presença de 3 pessoas tão inteiradas desse assunto, tão imersas neste tema que é complexo e que é um grande desafio e que impacta na vida de cada cidadão, porque na verdade todo esse trabalho é para levar até o cidadão e a cidadã melhores condições de vida. Essas leis feitas pelos parlamentares, elas impactam na vida de cada um de nós. E agora, vindo para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nosso debatedor, diretor executivo do ILB Interleges do Senado Federal, também um especialista na área, Leonardo Augusto Barbosa, aqui com a gente, presente. Leonardo, bom dia, muito obrigada por fazer parte desse painel tão rico. Antes da sua fala, eu gostaria de lembrar aos presentes que tem uma plataforma que foi construída para que cada um de vocês que está lá inscrito, vocês estão inscritos nessa plataforma, pudesse mandar perguntas para os nossos participantes nesse painel. Uma oportunidade única de tirar dúvidas, de poder fazer a sua pergunta, e vocês podem cadastrar, ela chega aqui no meu celular,
e aí eu repasso essas perguntas. Então, conforme eles forem falando, surgirem as dúvidas, podem enviar as perguntas pela plataforma na qual vocês estão cadastrados. Leonardo, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Carmen, muito obrigado. Muito grato por estar aqui. Queria começar saudando a todos e todas, em especial a direção da Unali, pela organização desse belo evento. É uma honra para mim, como diretor executivo do ILB, poder estar aqui com vocês hoje. É um programa interessantíssimo e eu estou tendo aqui o privilégio de reencontrar amigos de vários outros painéis, né? Mark Stodder, Fotis Fitsilis e Luiz Quimaide. É uma enorme satisfação poder ouvi-los de novo. E o meu papel aqui é de debatedor, ou seja, eu vou fazer algumas provocações rápidas para tentar fazer com que vocês entendam concretamente o que essa discussão tão interessante pode trazer para os legisladores que estão aqui no Brasil. Bom, primeira coisa, o que tem em comum de todas essas falas? Está todo mundo preocupado em entender como que a modernização, que como o Fotis frisou, não é só tecnológica, mas como é que a modernização interfere nas rotinas do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, como o Mark disse, é um poder antigo, organizado por regras muito semelhantes há muito tempo, mas isso tem mudado, né? A gente sabe, tem um grande amigo meu, Thiago Peixoto, que gosta de dizer isso, que quem acha que a tecnologia é a solução, não entendeu o problema. A tecnologia ajuda a resolver muitos problemas, mas quando ela resolve problemas, ela cria também novos problemas. E aqui nós estamos conversando com pessoas que entenderam isso. São pessoas que pensam o impacto da tecnologia sobre o Poder Legislativo de uma maneira consequente, de uma maneira holística, de uma maneira mais ampla, né? Dito isso, eu queria tentar dizer para vocês por que eu me sinto à vontade para estar aqui hoje. Eu tenho a sorte de estar com um time do Senado, o time do Interleges aqui, do Interleges, a nossa equipe hoje conosco aqui, o Cesostres e o André, que estão lá no stand, esperando vocês. E a missão institucional do Interleges, que é um programa do ILB, a Escola de Governo do Senado, é levar para a ponta modernização, transparência, integração. Ou seja, o nosso trabalho é ajudar o Poder Legislativo brasileiro a, de fato, ter uma estrutura mais transparente, mais moderna e mais integrada. Hoje, nossos clientes preferenciais são as câmaras de vereadores, mas nós temos 5 a 6 assembleias legislativas que usam os nossos sistemas de gestão de processo legislativo e também o site modelo, que são 2 dos produtos que o Interleges tem, né? Então, basicamente, a gente está envolvido em algumas iniciativas importantes de formação de agentes legislativos locais, tanto no âmbito municipal quanto no estadual. Temos algumas parcerias para formação de equipes dos poderes legislativos estaduais, mas o principal aqui, nós trabalhamos com a modernização e a transparência do processo legislativo por meio de ferramentas que são disponíveis de maneira gratuita para todos os legislativos do Brasil. Esse é o ponto principal, né? E eu convido todo mundo que quiser saber um pouquinho mais sobre o Interleges a visitar nosso estande, conversar com o Cesostres, conversar com o André, para vocês poderem ter um pouco mais de informação. Mas esse painel está tratando de redesenhar os caminhos da modernização. Então, se o Interleges e o trabalho do Interleges ajuda bastante nesse processo, também é verdade que a gente ainda não está no estado da arte, né? Há muita coisa interessante que já está acontecendo em outros lugares, e é um pouco sobre isso que eu queria provocar os nossos palestrantes aqui para falar hoje. Por exemplo, né, a gente está tentando entender que tipo de impacto concreto essas mudanças que a gente experimentou a partir da pandemia vão trazer para nós. Eu queria muito poder ouvir do Luiz, do Fotis, do Mark, como que essas mudanças vão impactar concretamente o trabalho daquelas pessoas que estão dentro dos parlamentos trabalhando e daquelas pessoas que trabalham com o parlamento, né? Aquelas firmas de advocacy, movimentos sociais e ONGs que atuam para de alguma forma interferir no processo legislativo. Além disso, eu queria muito ouvir de vocês também como que vocês acham que essas mudanças podem incrementar a visibilidade do que os legisladores estão fazendo, porque vejam bem, a gente tem uma infinidade de informação, não é que é difícil chegar à informação, é que tem informação demais, né? Como organizar e sistematizar essa informação para que as pessoas possam encontrar aquilo que interessa a elas e de fato ter um acesso mais transparente na informação produzida pelo Legislativo. Não pode ser só uma avalanche de informações, né? Como que essas novas tecnologias ajudam as pessoas a organizar e de certa forma personalizar a busca delas por informação, o que é muito bom para os legisladores também, obviamente. Eu também queria tentar entender o impacto
Porque pensem o seguinte, o Brasil tem mais de 5.500 centros produtores de legislação. É uma verdadeira teia, um emaranhado de ordenamentos jurídicos que se sobrepõem. Me parece que se a gente não for capaz de transformar essas normas que a gente tem ali na internet ou em papel nos diários oficiais em dados, vai ser progressivamente mais difícil que a gente consiga organizar esse emaranhado de informações. Ou seja, que expectativas a gente pode esperar desse processo de transformação de normas em dados para melhorar a gestão de países federativos complexos como o Brasil? E, por fim, uma pergunta que eu acho que é muito importante. Como que vocês acham que essas mudanças vão ajudar a incluir populações e poderes legislativos locais que não têm tantos recursos assim para investir, ter um acesso imediato a tudo isso que está sendo oferecido agora no mundo? Em que tempo e de que maneira vocês acham que essas mudanças vão estar disponíveis para de fato melhorar a vida das pessoas que estão na ponta, né? E com isso, eu acho que a gente pode, vamos dizer assim, parar por aqui e continuar oportunamente a conversar com base nas observações que vocês fizerem. Agradeço muito. Obrigada, Leonardo. Então vamos começar a responder a esse questionamento do Leonardo, essa provocação, né, do Leonardo, feita pelo Leonardo, para os nossos 3 palestrantes aqui, 3 participantes. Começando, Luiz Cunaide. Obrigado, Leonardo. Um prazer revê-lo aqui, um grande parceiro. Antes de responder a sua pergunta, acho que convém compartilhar um fato curioso com os colegas sobre o Interleges, a instituição que você lidera atualmente. Muitas vezes nós damos o Interleges, essa estrutura que apoia o fortalecimento institucional do Poder Legislativo Subnacional brasileiro como dado. Mas à medida que nós fomos pesquisando outros países, como que eles lidam com o seu Poder Legislativo Subnacional, nós vemos que o programa Interleges é uma construção genuinamente brasileira. Nós não vemos outros casos de um poder legislativo federal ou nacional, como o Senado Federal, investindo dinheiro, investindo recursos, investindo pessoal, energia, para apoiar o seu poder legislativo estadual, o seu poder legislativo municipal. Então é importante nós saudarmos isso. Leonardo, eu vou tentar responder as suas 4 perguntas de uma forma integrada, porque eu acho que elas não são divisíveis entre si. Trabalhando com alguns colegas, né, no setor privado, no terceiro setor, eles falam, o Poder Legislativo tem que oferecer mais oportunidades de transparência, mais oportunidades de participação. O que eu costumo dizer é, com certeza, eu concordo, mas um primeiro passo é você digitalizar o processo legislativo de ponta a ponta, garantindo que o cidadão ou a empresa consiga acessar o parecer de um relator na hora que esse parecer é disponibilizado à comissão, para que consiga acessar conteúdo das proposições legislativas, a agenda de votação, de fato consiga ter acesso a esses dados de uma forma inteligente. Eu acredito até que o Mark vai explorar um pouco disso, mas é pensar na estrutura desse dado. Obviamente, é desejável que uma casa legislativa deixe de usar papel e passe para um formato digital. Mas, em um segundo momento, esses documentos digitais terão que ser convertidos num formato de dados, um formato XML, como nós costumamos dizer, usando a metodologia de Giacomo-Antosso, também como o Mark explicou nas suas considerações iniciais. É fundamental para que, se a gente vai dar mais transparência, mais acesso aos dados legislativos, que primeiro se digitalize o processo legislativo, que tenha esses dados organizados de uma forma inteligente e que se reestruture a forma como esses dados estão sendo disponibilizados até internamente. Infelizmente, é muito comum a equipe dos parlamentares terem dificuldade de acessar alguns dados de certas proposições que alteram textos de outras legislações. Muitas vezes, aquela legislação antiga não está acessível em formato digital, então é difícil do parlamentar, muitas vezes, entender
qual a natureza da proposição que ele está votando. Então, isso não beneficia apenas o cidadão, mas beneficia primariamente o parlamentar, o servidor, aquelas pessoas, aqueles usuários internos, como nós chamamos dentro da Casa Legislativa. E, por consequência, se a gente vai ter uma maior promoção de uma participação social no processo legislativo, do setor produtivo, de organizações de sociedade civil, de think tanks, é fundamental que a gente tenha passado por esses dois processos anteriormente, pela digitalização e pela implementação de mecanismos de transparência. Vejamos o próprio caso do Senado Federal, onde você tem uma das ferramentas mais robustas de participação hoje, que se tem notícia no Poder Legislativo, que é o programa E-Cidadania. Você não apenas tem a oportunidade do cidadão sugerir uma ideia legislativa, e se essa ideia legislativa tiver 20 mil apoios, ela segue a tramitação na Comissão de Direitos Humanos e Democracia Participativa. A partir daí, os parlamentares podem redigir, de fato, uma redação legislativa em cima daquela ideia. Então, existe uma integração entre esses elementos, e é fundamental que a gente não olhe apenas para essa interação com o cidadão logo de cara. É necessário construir um arcabouço anteriormente para que a casa tenha a capacidade de receber essa participação social e que ela tenha a capacidade de prover um feedback ou um retorno para essa participação. Uma empresa, uma organização ou cidadão que disponibilizou o seu tempo, ajudou na redação de uma proposição legislativa e não recebe qualquer feedback, dificilmente eles vão querer participar de novo. Então, isso é absolutamente fundamental. E aqui, Leonardo, eu acho interessante saudar um pouco, de novo, a experiência do Interleges, porque o sistema de apoio ao processo legislativo, que é o SAPL, ele é de fundamental importância para, se a gente não vai padronizar a linguagem nessas 5.568 câmaras municipais aqui no Brasil, nas assembleias legislativas, que pelo menos a gente padronize o formato que esses dados estão sendo disponibilizados. E eu acredito que o SAPL é uma ferramenta fundamental para isso, inclusive disponibilizando soluções tecnológicas de uma forma absolutamente sem custo para câmaras municipais que teriam muita dificuldade. Hoje, das 5.568 câmaras municipais brasileiras, nós temos que entender que 10% delas ainda não tem nenhum site, elas não têm um portal. Então, se você buscá-las no Google, você não acha. Então, o papel do Interleges oferecendo esse tipo de solução, que é o primeiro passo, robustece e possibilita que essas casas acessem essa comunidade, possibilitem uma construção de um legislativo mais moderno. Hoje, a gente aqui na Bússola atua dessa forma, construindo um conhecimento técnico robusto, em parceria com os parlamentares, com os servidores, daquelas casas que são mais avançadas. Por exemplo, o Senado e a Câmara são um excelente exemplo aqui no Brasil, o Parlamento na Grécia é outro, o Congresso americano também está caminhando de forma muito interessante, mas também incluir aqueles pequenos para que eles entendam que eles têm essa demanda, muitas vezes, de modernização. Aí, obviamente, seguindo a linha do que o Fox compartilhou anteriormente, entendendo que nós não estamos falando de um processo de modernização do Poder Executivo e não estamos falando de um processo de modernização da iniciativa privada, estamos falando do Poder Legislativo, que é uma instituição tradicional, democrática, plural e que tem os seus desafios na implementação de um processo de modernização, como, por exemplo, essa mudança que estamos fazendo no processo legislativo está de acordo com o regimento? O regimento permite que a gente faça essas alterações? Se ele não permite, é desejável fazer uma mudança no regimento? Sobre quais parâmetros? Sobre quais acordos? Então, é fundamental, como o Léo falou, que a gente não pense apenas nesse processo de modernização baseado única e exclusivamente no uso da tecnologia. O uso da tecnologia vem estruturado em cima de uma estratégia de transformação digital, e essa estratégia vem do desejo dos parlamentares, do desejo dos representantes políticos de modificarem a forma como aquela instituição atua. Uma forma que atenda melhor o cidadão, que dialogue de uma forma dialogue de uma forma mais sintonizada
como o cidadão, como nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Então, para finalizar, o que eu costumo dizer para alguns colegas que têm alguma dificuldade de entender esse processo dentro da Casa Legislativa se a Casa Legislativa, se hoje você como indivíduo tem acesso a inúmeros serviços digitais através do seu celular, por que o parlamentar, por que o servidor, por que o cidadão, ao se relacionar com a Casa Legislativa, também não pode ter esse tipo de facilidade? Por que não podemos usar o poder da tecnologia para ampliar ainda mais, para robustecer o mandato parlamentar? Então, eu encerro as minhas considerações dessa forma e fico aqui à disposição para continuarmos o debate. Obrigada, Luiz. Vamos ouvir agora o Dr. Foris Fitsilis, direto da Grécia, a respeito dessas provocações do Leonardo aqui no Brasil. Thank you very much, Carmen. Muitíssimo obrigado, Leonardo, pelas suas perguntas provocativas. Eu gostaria de começar também passando algumas respostas provocativas. Começando com a sua última pergunta, que foi, sobre os custos de introduzir mudança, porque é disso que estamos falando no final das contas, né? Estamos falando sobre mudanças do parlamento e avançar as mudanças dos parlamentos. O que é isso? Estamos falando de mudanças técnicas, de procedimentos ou preferencialmente dos dois casos. Eu gostaria de expor vocês a um pensamento provocativo. O que significa A new system costs X se o novo sistema custar X dólares ou euro ou real? O que isso significa? Bem, na verdade não significa nada. Não significa nada porque você precisa trazer e comparar com o que você está recebendo ao introduzir esse sistema na sua legislatura. E eu vou me explicar. Na maioria dos países, não em todos, existem estudos regulares sobre os custos regulares ou os custos legislativos, ou seja, quanto custa aos cidadãos e à sociedade poder responder à regulação que um país impõe, por exemplo, aos seus cidadãos. E no caso de países maiores, é claro que estamos falando de bilhões muito rapidamente. Então, é isso que você está buscando aqui, na verdade, entre outros objetivos a alcançar. Ao reduzir os custos regulatórios antes, é óbvio que, além disso, quando introduzido o sistema parlamentar digital, quando avançamos a legislação ou os controles parlamentares, você tem custos adicionais e benefícios adicionais, como, por exemplo, o aumento da responsabilidade e também da transparência. Mas isso é algo que as pessoas não entendem. O que as pessoas entendem é custo. Então, estamos falando sobre instituições representativas, então as pessoas elas associam diretamente aos seus parlamentares. E é isso que fere as pessoas, ou que faz sentido para as pessoas, é a questão do custo. Eu vou dizer o seguinte, se a pessoa precisar encontrar um compromisso, o sistema que vai ser introduzido no parlamento faz sentido ou não, então eu colocaria um estudo em voga que mostra os custos regulatórios de se criar regulações e de fazer com que essas regulações funcionem. Se nós tivéssemos... Bom, você vai ver imediatamente que o retorno de investimento pode ser gigantesco. Então, rapidamente, esses sistemas eles se tornam lucrativos. Uma segunda coisa que eu gostaria de mencionar é sobre dificuldades técnicas. Porque a segunda pergunta que surge frequentemente
são sistemas difíceis de desenhar e de operar e de desenhar. Bem, isso não é bem verdade, porque talvez essa possa ter sido uma argumentação correta 20 ou 30 anos atrás, mas nos dias de hoje, praticamente todas as empresas de TI ou qualquer pessoa que ofereça essas soluções tecnológicas aos parlamentos, nós estamos trabalhando com produtos padronizados ou produtos que seguem padrões internacionais e muitas vezes com software aberto que faz com que todo o procedimento se torne muito mais compreensível e fácil de entender, de desenhar e reconfigurar. E quando nós temos esses tipos de sistemas alocados, então automaticamente, além de economizar muito dinheiro para os contribuintes, as empresas ou os cidadãos, automaticamente teremos um aumento da visibilidade e da autorresponsabilidade no caso dos nossos representantes no parlamento. E por que isso? Porque esses sistemas apresentam a qualquer pessoa que tenha interesse informações de uma forma muito concisa e de forma configurável. As pessoas não têm como localizar informação legal que elas têm interesse. Aliás, as pessoas podem acessar a informação de forma muito mais rápida, porque o parlamento ele não está ausente nessa comunicação imediata. O parlamento ele é onipresente. Nós ouvimos sobre o parlamento o tempo todo. O que nós não ouvimos é informação específica. Então, ao ter dado uma abordagem com base em dados, ou seja, informação digitalizada, para poder, baseada em padrões e abordagens modernas, dessa forma nós podemos ter informação personalizada sobre assistência digital ou qualquer outro tipo de assistência que nos ajudem a localizar aquilo que nós precisamos no momento, sem necessidade de esperar muito tempo. E aí eu faço uma pergunta: qual é o impacto desse tipo de sistema? É algo que pode mudar o jogo, pode virar o jogo, no sentido de que nós teremos, como pessoas e cidadãos, a possibilidade de, durante um ambiente muito complicado, onde nós temos que cuidar de nós mesmos, das nossas famílias e dos nossos empregos, teremos a possibilidade também de cuidar das nossas cidades, das nossas regiões e do nosso país. E é isso que faz com que esses sistemas se tornem potencialmente gigantes para os parlamentares. Ok, vamos passar então para Mark Storer, direto dos Estados Unidos, as suas considerações. Por gentileza. Thank you very much. Muitíssimo obrigado. E muito obrigado, Leonardo, pelas suas provocações. Elas são maravilhosas e são bastante compreensíveis no sentido de incorporar tudo o que pensamos. Bom, em primeiro lugar, gostaria de assegurar que na próxima vez a minha empresa esteja fazendo um contrato para modernizar Fortes. Eu quero que você faça parte da equipe para poder falar sobre custos, beleza? Porque eu acho que você está correto quando você diz que você não tem como passar para uma digitalização completa, principalmente na questão legislativa, porque tem custos e não é apenas digitalizar as coisas, mas também você está correto, existem custos que são intrínsecos, que não são tangíveis, como, por exemplo, custos sobre o material. Quando você consegue digitalizar tudo isso, então as máquinas podem ler e elas reduzem o custo de compliance, e a gente vê isso no mundo inteiro. Mas eu gostaria de pensar sobre um ponto-chave que acontece com a digitalização
E precisamos lembrar sempre disso, sobretudo porque existem questões relacionadas à modernização e digitalização. Bom, isso pode se tornar algo bastante subversivo e pode acabar mudando a forma como vemos as leis de muitas formas. Talvez você não possa esperar, e isso pode acabar mudando a estrutura de poder nos governos quando nós digitalizarmos tudo. Porque isso acaba criando muito mais acessibilidade, mais transparência no processo. Nós vemos exemplos disso no Congresso americano, onde nós estamos trabalhando com alguns escritórios e equipes para poder seguir adiante com um sistema digital muito sofisticado que permita aos membros do Congresso, às equipes e também ao público a ver de forma muito detalhada o que está dentro da legislação no processo administrativo, porque nós conseguimos colocar tudo em formato digital. Agora nós conseguimos ter aplicações que mostram o que está acontecendo quando uma lei, por exemplo, vai para o Congresso, quando há uma mudança no rascunho. E pode ser uma lei que tem 1000 páginas ou 5.000 páginas. Dessa forma, nós conseguimos implementar a tecnologia que permite que você possa ver exatamente o que está acontecendo entre esses rascunhos. Então, quando há uma mudança na seção 4, que vai para a seção 10, e 5 palavras são apagadas, você pode ver. E você pode ver o que aconteceu. Também você consegue, com esses dados digitais, você pode ver como que essa lei ela está afetando, e aí você tem relatórios específicos dizendo, por exemplo, essa mudança vai mudar isso na lei. E essas são mudanças que precisavam de muitas e muitas horas e muito tempo, porque você tinha que ler muitas páginas para poder ver exatamente no papel o que está acontecendo. E nem sempre era possível ver, porque geralmente havia algumas surpresas. Então, esse é o tipo de coisas que podem realmente mudar a forma como nós olhamos para a lei. Pense agora no nível mais local e o porquê que nós queremos seguir adiante com esses esforços digitais. Bom, hoje em dia as leis são escritas em papel ou em computadores com programas da Microsoft, onde você olha para o que você vê na tela. E os programas que estão fazendo isso são desenhados para formatos, fazer com que a lei pareça legal. Mas por trás disso, o dado não é muito bom, ou seja, não é o que as pessoas precisam. Se você for uma máquina que está tentando processar os dados para que eles se tornem mais acessíveis. Então, eu acho que um passo importante, quando seguimos em sentido da modernização, é a padronização dos dados. Hoje em dia existem padrões internacionais, como o COMOTOLSA nos Estados Unidos, que é chamado de um serviço legislativo dos Estados Unidos, que nós estamos adaptando para os governos para poder ensinar como apresentar o dado como a informação como dado. Então você pode simplesmente pegar esse dado e ele pode ser acessado por máquinas. Isso pode ser tão importante quando nós seguimos para um futuro no qual a busca pela lei e também a capacidade de criar relatórios faz com que a legislação se torne cada vez mais importante. E quando o dado se torna importante, você tem que reconhecer que, por exemplo, nos Estados Unidos, as fontes de notícias locais estão mudando. Hoje nós temos cada vez menos repórteres dentro das câmaras cobrindo as notícias. Então tem cada vez menos nos Estados Unidos relatoria sobre o que o governo está fazendo pelos jornais, porque eles estão usando outras informações. Então é muito importante, outras fontes de informação. Então é muito importante que as leis e o que está acontecendo no corpo legislativo seja disponibilizado em forma digital e padronizada para que possa ser interpretada pelos cidadãos que possam fazer esse rastreio. Eu acho que é um aspecto muito importante para manter os nossos governos abertos, estáveis e mais acessíveis ao público. Eu acho que existem muitas formas de que isso pode acontecer, mas o mais importante é seguirmos nessa direção, no sentido de pensar em uma digitalização e fazer com que ela seja o menos, como o Fortes disse, entender que pode custar um pouco no começo, mas o custo de governança vai baixar com o passar do tempo. O famoso custo-benefício, né? Olha, é muito importante a gente ressaltar, como leigos, exatamente, o custo-benefício. Custo-benefício. É tão gratificante saber que existem pessoas pensando
em destrinchar todo esse universo tão complexo, que mais uma vez eu reitero, impacta na vida de cada cidadão, né? São as leis, aquilo que nos rege, aquilo que nos monitora, aquilo que nos faz andar corretamente. Então, é muito importante saber que existem pessoas pensando em complexos, em situações tão complexas, para traduzir para o cidadão comum de uma forma muito mais fácil, muito mais digerível. Leonardo, as suas provocações foram respondidas? Sim, muito bem respondidas. Eu acho que se eu tivesse 2 minutos para terminar, eu diria assim, talvez alguns estejam surpresos por a gente não estar falando muito de redes sociais. Quando as pessoas falam em modernização do Legislativo, todo mundo espera que a gente fale de redes. Eu, como servidor concursado do Legislativo Federal há mais de 20 anos, diria o seguinte: as redes têm muito potencial para ajudar o trabalho que o Legislativo faz. Isso é inegável. Mas por muito tempo, muita gente defendeu que o Legislativo, ou a democracia representativa, era uma espécie de segunda melhor alternativa à democracia direta. Bom mesmo era se todo mundo pudesse decidir tudo o tempo todo. Só que isso não era possível. Pois bem, agora isso é possível. Então a gente deve se perguntar, é desejável? Eu diria, não, não é desejável. O Poder Legislativo tem um papel e é preciso que a gente compreenda como o processo de modernização pode ser utilizado para qualificar o trabalho do Poder Legislativo como instância de democracia representativa e não, de alguma maneira, se substituir a eles ou criar uma espécie de democracia de likes, em que as pessoas que, de forma não deliberativa, opinam. É muito fácil ter uma opinião sobre alguma coisa, mas um parlamentar tem uma opinião depois de estudar, depois de participar de um longo processo de debate, depois de ouvir vários prós e contras de instâncias diferentes da sociedade. Então, não sei se a gente tiver talvez 1 minutinho mais para uma última rodada, eu queria muito ouvir, é uma conversa que a gente já teve em outras oportunidades, né, mas eu gostaria muito de ouvir os nossos convidados sobre isso. Por favor, começamos com o Luiz. Obrigado, Léo, pelas considerações. E eu subscrevo absolutamente tudo que você acabou de compartilhar. Eu acho que você reduzir a participação social a uma participação via plataformas que não foram construídas com esse propósito, empobrece o processo legislativo. Empobrece a capacidade do parlamentar acessar esse pool de conhecimento que existe na sociedade. A gente tem aqui no Brasil uma legislação que é absolutamente inovadora, que é o Marco Civil da Internet, que foi construída a muitas mãos. Especialistas da iniciativa privada, da academia, do terceiro setor participaram na construção colaborativa e participaram porque têm um genuíno interesse. Então, o parlamento, para amarrar esse pensamento final, o parlamento e a legislatura funcionar como esse centro de gravidade para o conhecimento é de fundamental importância. Mas as tecnologias para que isso aconteça têm que ser desenhadas de acordo com a instituição. Eu não consigo pegar uma plataforma que foi claramente desenhada com outro tipo de interação social, até mesmo comercial, como Facebook, YouTube ou Instagram, e tentar usar isso para substituir ou para incrementar a participação social. Então, para a melhoria do processo legislativo, nós precisamos desenhar soluções que sejam e que atendam às necessidades da instituição e dos parlamentares. Com isso, eu já agradeço aqui a participação, é um prazer poder debater isso com vocês e, novamente, parabenizar a Unali por um evento tão robusto que traz um tema de fundamental importância para os próximos anos. Muito obrigado. Obrigada, Luiz Cunaide, direto de São Paulo. Indo para a Grécia agora, Dr. Foris Fitsilis. Thank you very much. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado. Foi um comentário muito provocativo, que discute o papel das plataformas digitais em geral quando se trata de parlamento. Bem, eu simplesmente gostaria de responder dizendo que o que os meus antecessores disseram muitos anos atrás, quando debatiam as inovações tecnológicas, talvez 30 ou 40 anos atrás, eles diziam que há sempre um lado ruim e o lado bom. Nós estamos aqui debatendo uma questão que é plataforma digital, que está aqui há quanto tempo?
10 anos, digamos, algo assim, né? 10 anos. E elas estão aqui para estão aqui há pouco tempo, enquanto que os parlamentos já estão desenvolvendo, pelo menos no seu formato moderno, não quero voltar para a história antiga da Grécia, há mais ou menos alguns centenas de anos. E essa é uma ferramenta que foi desenvolvida para questões totalmente diferentes. E para fazer um upgrade para um regulador de vida política, acredito que estamos brincando demais com isso. Porque eu acho que nós precisamos dar um passo para trás, como sociedade, como representantes de instituições, como cidadãos ativos, para poder colocar essas novas ferramentas de tecnologia no arcabouço que elas realmente merecem estar. E sim, por que não? Regular os nossos contatos das empresas que fazem essas ferramentas para que elas possam estar alinhadas com as tradições democráticas mais antigas do nosso país. Com isso, óbvio, é possível dizer que você pode ir um pouco mais longe e desenvolver sua própria plataforma digital, como já foi feito aí no Brasil. Então, não é que se trate de digitalização por definição, que a digitalização por definição seja algo ruim ou que permita essa conduta. Na verdade, eles também podem promover interações positivas com o parlamento, promover engajamento do cidadão e, obviamente, disseminar informações parlamentares para todos que buscam o que buscam lá. Obrigada, Dr. Forres. Falando direto da Grécia, agora indo para os Estados Unidos, Mark Storer. É uma pergunta muito provocativa sobre mídias sociais. Eu penso sobre isso e, de fato, como Fotes disse, é muito importante que criemos novas estradas para engajamento dos nossos cidadãos com o governo e as leis, mas isso tem que ser uma coisa que engaje realmente os cidadãos. Eu acredito que um dos pontos mais importantes que temos que pensar quando se trata disso, de digitalização, é a melhor criação de dados que podem se tornar mais acessíveis para os cidadãos e as empresas, e isso tudo permite que nós tenhamos os fatos, e os fatos sejam passados para os cidadãos. Nós sabemos que nas redes sociais, os fatos muitas vezes são desafiadores, porque são difíceis de serem achados, então eu acredito que se nós criarmos canais que possam trazer informação mais acurada sobre as leis e sobre as propostas, o que está acontecendo, isso será cada vez melhor. Eu também estou lembrando de uma conferência que eu participei alguns meses atrás aqui nos Estados Unidos, de secretárias e profissionais que trabalham no governo, na instituição legislativa para fazer a legislação funcionar, as casas legislativas funcionarem. Conforme vocês sabem, nos Estados Unidos nós temos muitas conferências, muitas controvérsias, e essa foi a primeira vez que essas pessoas conseguiram estar presentes depois da pandemia, e naquele momento foi um momento muito emocionante, porque eles falaram sobre os desafios que os cidadãos estão tendo quando as pessoas ligam para os seus governos e elas estão sendo totalmente desinformadas, elas estão tendo informações erradas quando elas vêm para fazer algum tipo de questão. E aí teve um legislador que falou sobre ser confrontado com um homem que disse: "Ah, é? Então me fale onde que isso está escrito." E ela disse: "Ah, nós temos leis." E foi um ponto muito interessante de ter que lidar com alguém que não estava informado, não sabia o que estava acontecendo. E eu acho que é uma responsabilidade crítica dos governos e das instituições democráticas descobrir uma forma de fazer com que a justiça, a verdade seja colocada à tona. E as redes sociais, elas não permitem que a verdade seja totalmente exposta. Então é por isso que temos que ter essas plataformas para que isso seja mais crível. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradecendo a participação dos nossos 3
painelistas, 3 debatedores, né? Luiz Cunaide, Dr. Forrest Fitzsilis e Mark Storer, unindo aí São Paulo, no Brasil, Grécia e Estados Unidos, com Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né, a terra do Pantanal, onde está aqui o Leonardo Augusto Barbosa, que veio de Brasília para participar com a gente. Leonardo, para a gente amarrar a pandemia, esse evento mundial que mudou, né, mudou a vida no planeta, mudou a maneira como a gente enxerga as coisas, como a gente interpreta, como a gente digere as coisas. E no parlamento, tendo aí, né, o exemplo do berço da civilização ocidental, a Grécia, passando pelos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, né, a gente tendo aí um país extremamente importante, passando pelo Brasil, essa nação tão pujante, onde a política virou paixão nacional, onde tem uma polarização, sim, né? Mas talvez necessária até para nos despertar do tanto que nós somos entes políticos. Tudo que nós fazemos ao longo do dia tem a ver com política. E as leis, justamente de onde elas saem, de onde elas nascem, né, debatidas por homens e mulheres, esperamos, comprometidos com o bem-estar da população, esteja essa população onde estiver, desde o menor município até a megalópole, né? Essas leis têm que ser pensadas e têm que ser levadas, traduzidas e esmiuçadas até a população. O tema desse painel, a modernização, né? Redesenhando a modernização nos parlamentos, ou seja, ela já vinha acontecendo e agora ela precisava ser redesenhada. A pandemia foi o botão que girou para redesenhar isso? Acho que sem dúvida, Carmen. A pandemia foi um grande impulso, mas eu acho que quem já vinha se preparando conseguiu aproveitar esse impulso melhor. Câmara e Senado, por exemplo, conseguiram responder rapidamente, porque graças aos esforços dos nossos times de TI, a gente já tinha várias soluções que estavam mais ou menos encaminhadas e que com pequenos ajustes resolveram o problema. Mas o que vai ser o desafio para nós agora é entender como produzir equilíbrio. Por quê? Porque a pandemia promoveu uma aceleração do tempo e uma relativização do espaço. É quase que uma mudança de física para a nossa política, porque a gente tem a impressão de que os parlamentares estão em todos os lugares. Vários deputados, senadores me relataram o seguinte: olha, eu estou cansado, porque agora eu faço 15 reuniões por dia, antes eu fazia 3, e agora, como eu estou disponível para todos os lugares do Estado, né, a demanda é muito grande, os servidores estão cansados, porque o número de sessões aumentou violentamente. Então, talvez a gente precise aprender a equilibrar, e as deliberações passaram a ser tomadas de maneira muito mais rápida, porque votar por um aplicativo no celular é mais rápido do que ir até o plenário, votar no painel eletrônico. Então, vai ser necessário que a gente encontre um equilíbrio. Por quê? Porque o processo legislativo, ele é lento, mas ele foi feito para ser lento. Ele foi feito para não ser tão rápido, para que você tenha tempo de refletir, para que a esfera pública que está fora da Casa Legislativa possa pensar sobre o que está sendo oferecido de proposições, para que essas influências legítimas e esses diálogos aconteçam de fato. Então, em que medida a gente vai empregar esses meios com uma ideia de que é ótimo que a gente acelere ao infinito esse processo? Não é ótimo. É preciso que a gente pare, entenda bem quais são as consequências desses mecanismos e consiga promover uma política equilibrada, uma política legislativa equilibrada. Agradeço de novo a organização. Obrigado. Muito obrigada, Leonardo Augusto Barbosa, Luiz Cunaide, Dr. Forrest Fitzsilis e Mark Storer, por esse riquíssimo painel. Convido neste momento a deputada Ana Cunha, do Pará, e também o deputado Daniel Librelon, do Rio de Janeiro, para fazer a entrega do certificado e a lembrança regional ao nosso debatedor. Carmen Sestari, jornalista, permanece no palco para o nosso próximo painel.
Obrigada pela participação.